Graça e paz, irmãos. Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Desculpe esse pequeno atraso. Nós estamos ajustando e aprendendo, né, os recursos dessa nova tecnologia diante do tempo que nós temos vivido, na esperança de que o mais breve possível nós possamos estar novamente juntos, reunidos e vivenciando o amor cristão. E o que eu espero de tudo isso, desse tempo que nós estamos passando, é que isso nos torne pessoas melhores, que isso aperfeiçoe a nossa vida, a nossa conduta, a nossa caminhada cristã. Eu não sei como você tem agido diante dessa crise. E o contexto da palavra que eu vou trazer para essa situação, na noite de hoje, é justamente sobre o nosso coração, a nossa espiritualidade, a nossa vida de devoção, diante desse cenário, diante desse momento, diante das incertezas da vida. E eu espero que você esteja bem. Eu espero que essa provação ela possa estar te aprovando. Eu espero que essa provação possa estar fazendo você uma pessoa melhor, possa fazer você um ser humano melhor, aperfeiçoado, aperfeiçoado no caráter cristão, aperfeiçoado na conduta de um verdadeiro, um autêntico cristão na jornada da fé. Eu não posso deixar de mencionar a falta que vocês estão fazendo diante de nós estarmos juntos, né, vivenciando esses cultos com bastante calor humano. Nós somos uma igreja um tanto acolhedora, de muitos abraços e beijos, e é inevitável a ausência, a falta que isso proporciona, que isso faz na minha vida. E eu imagino, eu espero que também esteja fazendo falta na sua vida, porque se nós estivermos aprendendo diante desse tempo, nós valorizaremos muito mais daqui para frente o nosso ajuntamento, a nossa caminhada. Meu irmão, eu quero reforçar com você uma situação que nós partilhamos dias atrás e que talvez você não se manifestou ainda. Muitas pessoas se manifestaram, falaram comigo, que estão à disposição, e é em questão ainda dessa situação de supermercado, de numa farmácia, pequenas compras. Então, você, idoso, você que é do grupo de risco, você que porventura não tem ninguém na sua casa que possa estar enfrentando essa situação, saindo lá fora para poder buscar um alimento, alguma coisa do tipo. Então eu quero pedir para você me procurar, mandar uma mensagem, pode me ligar, o meu contato está muito fácil, acho que todos vocês devem ter. Se não tiver, é só escrever um comentário aí que eu passo e coloco o meu contato. Mas eu mando mensagem para muitos de vocês aí durante a semana, com as reflexões da semana, enfim. Mas pode me mandar uma mensagem lá que nós vamos fazer o possível para estar te socorrendo e para estar vivenciando esse tempo, abençoando a sua vida. E eu espero que você esteja ficando em casa, meu querido. Eu espero que você esteja ficando em casa diante de toda essa situação, porque essa é a orientação até o presente momento. Então nós precisamos acatar e nos submeter diante dessa orientação e ficarmos em casa para poder proteger, para poder cuidar e amar as pessoas que dizemos que são importantes para nós. Então que você possa estar se cuidando. É tão estranho isso, de dizer que a falta de abraço é uma manifestação e um gesto de amor. Mas isso é a verdade, é a realidade que nós estamos vivenciando. Então espero que você esteja em casa até segunda ordem, até se alguma coisa mudar. Mas acima de tudo, meus queridos, não percam o foco de que é o Senhor que está na frente de toda a situação, que está conduzindo as nossas vidas. Não perca o foco. Não olhe para as coisas que estão muito próximas. Não olhe simplesmente para as coisas que estão muito diretas para a gente. Mas creia que acima de tudo isso que é natural, de tudo isso que é muito próximo, existe algo que é muito maior, que é o Deus Todo-Poderoso, que governa e que cuida de toda a criação, que cuida das nossas vidas e que nada foge ao controle dele. Então eu espero que você possa estar olhando para tudo isso e sabendo que tem um Deus que é maior de tudo.
de um Deus que, independente do presidente, independente de reis, no caso de monarquias, mas que tudo isso está submisso à vontade, ao plano maior que é a vontade do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então que você possa estar orando pelo Brasil, orando pela nossa cidade, orando pela nossa comunidade, pela PIB Central, pela nossa igreja, orando pelo mundo, que você possa estar crescendo na intimidade com o Senhor, crescendo na intimidade com os da sua casa, que talvez por uma vida que estava tão no piloto automático, você pode ter percebido que os de casa já eram praticamente estranhos para você, porque muitas pessoas e compartilhavam isso nas nossas conversas, nas entrelinhas, que saíam quando todo mundo estava dormindo e quando chegava em casa todo mundo estava dormindo novamente. E hoje, salvo pequenas exceções que os serviços não pararam, que não estão trabalhando em casa e que estão saindo para trabalhar, salvo essas pequenas exceções, as pessoas estão tendo uma vivência, um tempo muito maior junto, e que isso possa ter sido propício na sua vida, que isso possa estar sendo uma bênção na tua vida, que você, diante de toda essa situação, diante de toda essa restrição, que você tenha olhos para ver as coisas boas que isso está proporcionando, que você tenha olhos para ver o que isso está te dando de presente, de dádiva para você, porque é o Senhor que está nos moldando, é o Senhor que está conduzindo as nossas vidas. Eu já falo isso há muito tempo durante as mensagens, nas ministrações, até mesmo em conversas. Diante de Deus não existe refúgio. Não existe refúgio. Não existe matéria-prima e tempo desperdiçado. Porque a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. O Senhor não despreza, não dispensa nada. Tudo está diante do trabalhar do Senhor na vida do seu povo, na vida do ser humano. Meu querido, outra situação que alguns falaram para mim, nós vamos reforçar novamente no domingo, mas eu quero aproveitar para dizer para você nesse momento, é acerca das cestas básicas que nós confeccionamos para poder ajudar algumas pessoas da nossa comunidade que estão passando por um momento adverso. E aí fica um tanto difícil de falar assim para você, traga um alimento aqui, já que a recomendação é de ficar em casa. Então no domingo nós falaremos melhor, o Samir vai explicar melhor isso aí para a igreja, mas você pode fazer uma transferência bancária para a conta da igreja, ele vai até sugerir melhor, ele vai explicar melhor como vai funcionar isso, porque como nós não temos essa possibilidade de entregar os papeizinhos, de você pegar o alimento e trazer aquele alimento, você pode mandar em dinheiro e nós vamos tentar fazer o possível para comprar esses alimentos e entregar para essas pessoas que precisam. Então, não deixe de participar, não deixe de ser presente na vida da tua igreja. Né? Que você mesmo em casa, que você mesmo aí diante desse distanciamento, diante dessa situação, que você não se perca, meu querido. Que você não se perca de você mesmo, que você não se perca de Deus, que você não se perca da vida da sua comunidade. Então que você participe, que você seja fiel. Nós estamos orando muito pela vida de cada um de vocês, pela vida dos membros da igreja, pela situação econômica do país. Então muitas pessoas que estão preocupadas, desesperadas. Enfim, nós estamos orando pela sua vida e que você possa fazer o mesmo por nós, que você possa fazer o mesmo pela vida de toda a liderança, de todos os membros da família, da PIB Central, que você também possa estar orando, que você possa, além de mandar uma mensagem, que você possa responder essas mensagens que você recebe com áudio, que você possa, diante desse distanciamento, de repente, tomar a ousadia de fazer uma chamada de vídeo para você ver o seu irmão. Você pergunta para ele, eu posso fazer uma chamada de vídeo para a gente ter um tempo junto, que você possa fazer isso, porque isso com certeza vai ser muito abençoador diante desse momento que nós estamos vivendo. Que você interaja mais diante das redes sociais, que você não fique simplesmente propagando notícias de terror, mas que você
possa propagar a palavra de Deus, um versículo de esperança, de paz, porque se você tem tido essa vivência da leitura da palavra de Deus, você vai ver que foi diante dos desertos da vida que a igreja de Jesus Cristo, que a história do cristianismo, que a história do povo de Deus teve os maiores crescimentos, que chegou mais longe, que alcançou mais corações, é diante dos desertos da vida. Porque Deus não despreza, não dispensa tudo. E logo nós estaremos juntos. E espero que estejamos aprovados e dando o devido valor a cada uma dessas coisas que, por força maior, nesse momento estamos distanciados, estamos afastados, e que você possa dar mais valor em tudo isso que hoje talvez você está longe. Amém, meus queridos? Eu convido os irmãos a abrir ou acessar a sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6. Que você abra ou acesse a sua Bíblia. Está sendo projetado aí, também vai aparecer na tela aqui embaixo, mas você pode abrir na sua Bíblia para estar acompanhando, para você se sentir presente, porque muitas vezes quando nós estamos na igreja, nós também projetamos no Data Show e nem por isso você deixa de abrir a sua Bíblia e de acompanhar. Então que você possa fazer o mesmo aí, diante desse tempo. Se você não fez isso ainda, que você possa desligar a sua televisão, que você possa juntar, reunir a sua família aí pertinho de onde você está assistindo, para que tenhamos a mesma sintonia e que estejamos na disposição de cultuar ao nosso Deus. Jeremias 18, versículo 1 até o versículo 6, diz assim: Palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Amém. E eu coloquei por título essa mensagem: Um vaso novo. Meus queridos, o oleiro é aquele que fabrica objetos de barro. Entre eles, o vaso, porque ele faz outras coisas. E ao moldar um vaso, é natural que ele apresente alguns defeitos. E cabe a esse profissional decidir se esse vaso vai continuar com aquelas imperfeições ou se ele vai ser remodelado. Se ele vai ser remodelado para tomar uma nova forma. E assim como o oleiro controla o que faz com o barro, também o Senhor, ele é soberano sobre o seu povo. No versículo 1 diz que Jeremias, ele recebeu uma palavra, uma orientação vinda de Deus. E essa orientação foi um tanto diferente, porque Deus não simplesmente falou com ele e deu o recado pelo oráculo, mas Deus o conduziu, o direcionou para um determinado local. Jeremias, ele viveu muitos oráculos com Deus. E Deus, assim, pelos oráculos, estava sempre conduzindo o seu servo, o profeta Jeremias, de maneira que ele fosse boca de Deus a falar ao coração de todo o povo. Ele chegou a ficar desencorajado, ele teve seus queixumes, se você for levantar e estudar a vida de Jeremias. Contudo, o que é impressionante com Jeremias é que ele nunca se desviou da missão que lhe foi dada. Essa foi cumprida à risca, de maneira perfeita. No versículo 2 vai apresentar a palavra oleiro. Oleiro. E essa palavra oleiro,
é a mesma palavra hebraica traduzida por quem forma, lá em Jeremias 10, versículo 16, em referência a Deus. A casa do oleiro era uma olaria onde fabricavam lá os vasos de barro. Provavelmente ficava localizado no Vale de Inom, ao sul de Jerusalém. E então no versículo 3 dizendo, Jeremias obedecendo ao mandato divino e cheio de expectativa, porque imagina que ele ficou curioso, né? Ó, sai daqui, vai para lá na casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. Eu imagino que esse caminho foi um caminho de curiosidade, né? Porque todas as vezes quando a gente chega para alguém e diz assim, ó, amanhã eu quero falar com você, isso já desperta uma grande curiosidade em nossos corações. E os mais ansiosos muitas vezes não conseguem conviver com esse até amanhã, para ele é uma tortura. Então muitas vezes já começa a perguntar, não, mas sobre o que é? Fala aí, adianta alguma coisa, é sobre isso, é sobre aquilo. E assim muitos são consumidos por esse tempo de espera e de curiosidade. E Jeremias então chegou lá na casa do oleiro, e se pôs a observar. Rodas, no hebraico, que aparece lá no versículo 3, sob duas pedras circulares. É isso que quer dizer. Onde a inferior era girada com os pés, e a superior suportava a argila, o barro lá, para poder estar moldando essa situação. Era desse jeito lá, a engenhoca, que o oleiro manuseava para poder fazer esse barro. E então no versículo 4 está dizendo lá que aquele vaso ele estragou nas mãos do oleiro. A mesma palavra hebraica é traduzida por se tornara completamente inútil em Jeremias 13, versículo 7. Essa mesma palavra estragou, ela lá aparece como se tornara completamente inútil, em referência lá ao cinto de linho que Jeremias escondeu. O oleiro, no seu trabalho, na sua vivência cotidiana, executando lá o seu ofício, ele obtinha bons e maus resultados. E nem sempre o vaso que se estragava, ele era remodelado. Dependendo das falhas, dependendo se ele estragou de uma maneira muito grotesca, ele era lançado junto com os refugos, onde ele iria depois endurecer esse barro e depois teria que ser quebrado para fazer um novo vaso. Então nem sempre quando um vaso ele estragava, dependendo da falha, ele teria que ser lançado junto com os refugos. O que Deus está cobrando do povo através de Jeremias, meus amados, é arrependimento. Arrependimento. Com arrependimento, era como se o vaso estivesse maleável, como se ele estivesse flexível na mão do oleiro para que ele pudesse remodelar. E desta cena que Deus dá a profecia para Jeremias entregar ao seu povo, é dessa cena. Olha, será que eu não posso fazer a mesma coisa com vocês? Será que vocês não podem ser flexíveis? Será que vocês não se arrependem de maneira que eu possa transformar a vida de vocês? Deus, o Criador, Ele tem poder absoluto para governar os seres que Ele criou e as nações que Ele chama à existência. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Pode ter uma nação que seja muito poderosa no atual momento que estamos vivendo, mas todas as nações, todos os seres humanos, um dia hão de se prostrar diante desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é o maior, Ele é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso. E diante desse cenário que eu acabei de descrever, vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida, para a nossa vivência. O oleiro que Jeremias viu representava o próprio Deus, zeloso e misericordioso,
que nos aperfeiçoa em nossa fraqueza e deseja ter um relacionamento íntimo conosco, para sermos moldados e nos tornarmos o tipo de pessoa que Ele deseja, o tipo de pessoa que Ele nos projetou para ser. Deus, o nosso oleiro, mesmo com toda a sua força e poder, Ele escolheu amar um objeto, entenda assim, tão frágil e cheio de limitações, que somos nós, eu e você. Ele escolheu nos amar. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus e cremos nele como único e suficiente Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo em nosso interior e passamos a refletir a presença de Deus em nossa vida, em nossa vivência, em nossa história. Nós continuamos frágeis, mas pela graça do Senhor somos transformados dia após dia. O Senhor vai nos moldando, nos remodelando, nos aperfeiçoando, e assim nós vamos sendo transformados desde que estejamos nas mãos dEle, sob o cuidado dEle. E assim nós vamos nos tornando dia após dia mais parecidos com Cristo. Porque esse deve ser o desejo ardente no coração de cada um dos pequenos cristos, dos cristãos. Porque ser cristão é ser um imitador de Cristo. E se somos imitadores de Cristo, é porque nós queremos nos parecer com Cristo. Então que assim seja na nossa vivência, que dia após dia, que o tempo, que a vivência, que as provações, que ela possa estar nos aperfeiçoando e não nos estragando. E para isso vai depender da nossa vivência diante dessas situações. Se estamos nos lançando diante do Senhor, prostrados na presença dEle e contando com Ele para nos transformar, para nos conduzir e para que atravessemos esse tempo de adversidade, ou se estamos saindo das mãos do Senhor e estamos tentando viver por nós mesmos, segundo o que achamos que é certo, que é correto, e olhando para essa vida como o mais miserável dos pecadores, a ponto de achar que ela tem um fim em si mesma, diante dessa situação que está bem na nossa frente. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. A palavra que deve ecoar ao meu e ao seu coração e estar por se aproximar a Páscoa não é que chegou a morte e acabou tudo, mas a palavra de esperança ao meu e seu coração é que Ele vive. Ele vive. Então a ressurreição, então o poder de Deus, Ele ultrapassa todas as situações. E nós não podemos simplesmente viver por nós mesmos, porque senão nós estamos abrindo mão dessa vivência. Então que você possa refletir sobre isso também. Olha só o que eu disse para vocês sobre o Espírito Santo que recebemos. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vou repetir. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que ele está dizendo é que nós somos vasos de barro. Então nós somos sim muito preciosos. Nós temos um valor inestimável para o Senhor, mas também para esse mundo, para a vivência do cristianismo, na vida do nosso semelhante. Nós temos sim um valor muito grande, um valor inestimável. Porém, o tesouro mais precioso que nós carregamos é a vida do próprio Deus em nós. Nós somos vasos de barro, assim como lá o vaso de barro que estava na mão do oleiro lá em Jeremias. Nós somos vasos de barro. Mas a partir do momento
que nós entregamos a nossa vida para Jesus e o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nossas vidas, então esse vaso, ele fica muito precioso. Ele tem um valor muito grande. E Deus zela, Deus cuida, Deus guarda, Deus protege. Deus, ele dá o melhor, de maneira que possa tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Então que você possa refletir nisso também. E assim, fica mais do que claro, diante de tudo isso, nós não temos nenhum mérito. Nós não temos. O cristianismo, ele não vive à margem de uma meritocracia. O cristianismo, a palavra suprassumo é a graça. E graça é o favor imerecido. Nós somos vasos de barro, mas nós nada podemos fazer por nós mesmos. Nós precisamos nos lançar e confiar nesse Deus. Ele pode, nós não. A glória é somente de Deus, pois o que nos torna belos não foi conquistado por nós mesmos, mas sim por Jesus na cruz do Calvário. E aí que está a beleza da nossa vida. Foi conquistado por Cristo Jesus. E é por isso que nós somos mais do que vencedores. É por isso. Porque Cristo, ele pagou o preço por mim, por você, pelos nossos pecados. E nós temos a dádiva de sermos esse vaso que porta um tesouro de valor muito grande. E com isso esse vaso ele fica valioso. Mas o vaso é o que tem menos valor. O tesouro que está dentro desse vaso, esse sim tem um valor muito grande. Mas nem por isso, Deus ele subestima esse vaso. Nem por isso ele desmerece esse vaso. Mas ele usa para que tenhamos participar desse processo com Deus. Embora a nossa participação seja 1%, 99% dele. Mas nós temos, nem que for uma pequeninha participação. Nem que essa pequena participação seja simplesmente o arrependimento e nos lançarmos na mão dele. O que já é muita coisa. Porque nem sempre pessoas vivem se arrependendo e se lançando nas mãos de Deus. Muitas vezes as pessoas simplesmente se conformam com tudo que está acontecendo e procuram viver do jeito que eles bem entendem. E à medida que nós amadurecemos em nossa vida de oração, aumenta a nossa consciência de sermos barro nas mãos do oleiro. Não há nada que o barro possa fazer para transformar a si mesmo em um objeto belo. Isso é tarefa do oleiro. O barro ele não consegue controlar o que vai acontecer com ele. É o oleiro que faz isso. Isso é tarefa de Deus em nossas vidas. Mas o barro ele pode fazer algo. Ser maleável, ser flexível, ser sensível ao toque do oleiro. Você tem refletido, meu irmão, o que Deus tem para te ensinar durante esse período que nós estamos vivenciando? Você perguntou algum momento para o Senhor? Ou simplesmente você orou assim, Senhor, faz acabar essa pandemia. Senhor, faz com que encerre essa pandemia. Ou você tem perguntado assim, Senhor, o que essa situação tem para me ensinar? Será que sairemos dessa aperfeiçoados ou reprovados? Será que o vaso tomará forma ou apresentará resistência e vive a vida com Deus como se Deus fosse um amuleto da sorte? Muitas vezes as pessoas falam sobre o medo que sentem de que Deus venha quebrá-las. Muitas vezes. As pessoas temem que Ele lhes exija mais do que eles podem suportar. Mas o oleiro, ele só vai quebrar o vaso se esse deixar de ser maleável, se esse deixar de ser flexível, pelo contrário, ele se tornar duro, rígido. Se o barro começar a resistir o toque do oleiro, não se adequando à forma que ele quer dar para o vaso, aí sim ele vai correr um grande risco de ser quebrado. Foi isso que aconteceu com Israel.
Foi isso. E por isso Deus enviou Jeremias para dizer que a nação teria que ser quebrada, para ser remodelada de acordo com o projeto do oleiro. E o projeto não era e nunca será, mesmo por aquele que terá que ser quebrado, e um projeto de destruição, mas sim um projeto de cura, um projeto de aperfeiçoamento, porque Deus, Ele é conosco. Deus corrige quem Ele ama. Deus é conosco. Toda mudança só é suscetível mediante o arrependimento. É só diante do arrependimento que Deus tem a possibilidade, a liberdade de trabalhar em nossas vidas. É o arrependimento que nos torna maleáveis nas mãos de Deus. É o arrependimento que faz com que sejamos flexíveis e sensíveis ao toque do oleiro. Olhe para a sua vida. Olhe para aquilo que você sabe que Deus espera de você. Pense na resistência que você tem apresentado para entregar isso a Deus. E arrependimento, ele é seguido por atitude, por uma mudança de atitude. É você olhar para a sua existência, para aquilo que não está em consonância com a vontade de Deus, e então se submeter ao trabalhar dele na sua vida. Deixar ele conduzir a sua vida. Se entregar para que o Senhor esteja no volante da sua existência e da sua história. A mensagem de Deus para Israel foi: eu sou o soberano, o Todo-Poderoso. Tenho poder sobre você, sobre a sua nação. Se você se arrepender, ser maleável na minha presença, remodelarei você e farei de ti um belo vaso, pois você não pode remodelar a si mesmo. Agora, se não houver arrependimento, se não houver entrega, o tempo endurece o barro, e não haverá outra possibilidade para salvar a si, além de quebrá-lo. E isso, sem dúvida, é mais dolorido. Eu quero encerrar essa reflexão com uma série de perguntas, a fim de que te leve a refletir a vivência da sua vida nos dias presentes. Permitiremos ser moldados segundo o padrão de Deus? Ou continuaremos vivendo a vida do jeito que achamos melhor? Deixaremos que Deus, através do Espírito Santo, nos esvazie do nosso eu, para nos transformar em vasos para a honra e santificação, prontos para sermos usados em sua obra? Onde você precisa amolecer? Onde você precisa ser maleável? Ou você ainda acha que dá conta de você e dos seus? Feche seus olhos. E diante dessas perguntas, diante desses questionamentos, responda a Deus numa breve oração. Responda para Ele o que Ele tem para trabalhar na sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra possa ecoar aos nossos corações e que essa palavra possa estar cada vez mais produzindo vida em nós e vida a jorrar para a eternidade. Uma vida que tem o Senhor no centro da nossa existência. Que possamos refletir na nossa jornada, na nossa caminhada, que possamos refletir na nossa flexibilidade para sermos trabalhados pelo Senhor. E que os nossos corações, diante de toda resistência, possam ter presente o arrependimento. Que o arrependimento seja a chave, a liberdade para o Senhor atuar, trabalhar na nossa vida, na nossa história e no vaso que nos propomos a ser.
porque nós pertencemos a Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Nesse momento agora, eu vou ter a interação aqui com a Tainara. A Tainara está sendo, não que não fosse antes, né? Mas sensacional, está nos ajudando muito. Orem bastante pela vida da Tainara, para que o Senhor continue inspirando, cuidando dela nos mínimos detalhes. E ela vai estar lendo os pedidos de oração que vocês se inscreveram. Se não inscreveram, aproveite para escrever agora aí, na interação, se vocês não interagiram. E aí então nós vamos ler se tem algum pedido de oração e orar juntos. Se não houver pedidos de oração, porque eu esqueci de falar isso para vocês no começo, e não der tempo de você escrever, nós vamos orar mesmo assim pela vida da igreja, pela vida de cada um de vocês. Mas se houver algo específico, é rapidinho. Aproveite aí, escreva lá no comentário e aí nós vamos lendo aí. Tem algum pedido de oração, Thay? Ainda não. Ainda não? Não. E aí tem um delay de 20 segundos. Vamos esperar um pouquinho. Nós vamos esperar um pouquinho. Você quer ler? Agora dá pra ler pra você, se quiser. É? Não, quer ler. Dá pra ler? O Wander apareceu aí já. Orar pelas empresas empregadas aí embaixo, viu? O Wander Matos, líder dos homens da PIB Central, pediu para orar pelas empresas empregadas. A Vânia Maria, nossa irmã amada, que acabou de ser recebida como membro da PIB Central. Por favor, orem por mim. Esses dias eu estou num grau elevado de ansiedade. Nós vamos orar por você. Fiamma. E o Rodrigo, meu irmão Ricardo e toda a minha família. Amém. Vamos orar. A Claudinice, né? Tá vendo, Cláudio? Eu sempre falo errado o seu nome. É Claudinice. Orem pelos idosos. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Rose Matos, vizinha, me conhece desde criança. Ore para que os governantes elaborem e coloquem em prática projetos que beneficiem a todos. Amém. A Mara Gilmara. A Gilmara eu vou te falar, até o nome dela que escreveu ao contrário. Orem por todas as famílias impactadas pelo Covid-19. Vamos orar, Gil. A Vânia Bodanese pedindo também oração pelo Felipe Viviane e pelo Sandro. A Diana, nossa amada irmã Diana, do louvor, ore pela Sandra. Ela está espirrando e com febre. Ronaldinho, líder da diaconia da PIB Central. Oremos pela PIB Central e todas as famílias da igreja. Amém. A Magnólia, ore por minha família. Amém. Nós vamos orar. Fabian Ferreira Cruz. Fabian, um abração, meu irmão. Agradecemos pela nossa prima Vivian, que está em casa após cirurgia de câncer. Pedimos oração semana passada. Graças a Deus, como que isso traz alegria ao nosso coração de saber que o Senhor responde orações. Meus amados, eu vou estar orando, nós vamos estar orando. Eu convido você para estar orando, né? Porque quando nós fazemos esses cultos semanais, o que acontece é que nós fazemos um grande círculo lá na frente, nós temos esse tempo de partilha, e então nós oramos uns pelos outros. Então você da sua casa, eu convido você também para que você possa estar orando. Chegou mais um pedido de oração aqui, a Sandra Alves. Ore por minha família, por meu vizinho, acabou de perder a esposa, deixando um recém-nascido. Vamos orar, Sandra. A Janaína Cris. Oração pelos vovôs em geral e os daqui de casa. Edna, Vicente, Joana e Dedé. Acho que é isso. Nós vamos estar orando sim. E por todos os irmãos, por todas as necessidades. Vamos orar pelos irmãos da PIB Central que estão enfermos e diante de uma situação como essa, são tanto mais vulneráveis. Nós vamos orar pela situação do nosso país, né, como já foi apresentado aqui, a situação econômica, mas também pelas próximas decisões que são pontuais e decisivas na nossa vida, né, na nossa vivência. Vamos
orar pelos pequenos empresários, pelos autônomos, mas acima de tudo também vamos orar pelos desempregados, porque tinha gente que antes de chegar a tudo isso, já estava desempregado, e nós vamos orar por esses também. Vamos orar por aqueles que são os empregadores, né? E tem uma responsabilidade muito grande, porque muitas pessoas dependem dessa fonte de renda, e nós vamos orar para que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Vamos orar pelos profissionais da área da saúde, dos hospitais, não desprezando e desmerecendo nenhuma das funções. Então, desde os médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos, mas também os profissionais da área da limpeza, porteiros, recepcionistas, enfim, todos que precisam estão nessa linha de frente. Vamos orar pelos motoristas de ônibus, motoristas de caminhões, pelos supermercados e os funcionários desses supermercados que estão atendendo, alguns em horário reduzido, com alguns critérios, mas que estão lá para atender e com bastante medo. Vamos orar por farmácias, todos os comércios que estão abertos, né, para nos servir, para atender a população, a comunidade. Nós vamos orar por eles também. E aqui tem um agradecimento também. É muito bom, né, a gente ler agradecimento, porque quando a gente lê agradecimento, quer dizer que o Senhor, Ele está nos conduzindo, e a gente tem um coração sensível a perceber o cuidado de Deus na nossa vida. Quero agradecer ao Senhor pela paz que eu estou tendo em meio à guerra. A Diana diz isso. Eu espero que esse também seja o sentimento do seu coração e na sua vida. Então, meus queridos, eu convido agora todos vocês para que estejamos orando e intercedendo por todas essas necessidades que foram apresentadas, essas que eu acabei de mencionar, e que possamos estar orando. Quer? Sei lá? A gente possa estar orando nesse momento. Então, levante a sua voz, meu querido, que você possa falar assim para o Senhor: Senhor, conduza a minha vida nesse momento, que a minha vida, a minha boca, a minha devoção, que aquilo que eu sou, que isso possa ser instrumento para que o Senhor alcance, abrace e cuide de tantas outras vidas. Então se permita ser esse instrumento, se permita ser aqueles que se colocam na brecha entre a situação e o Senhor. Que Deus use as nossas vidas diante dessa oração. Então feche os seus olhos, levante a sua voz, que você possa prostrar o seu coração na presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que não está morto, que não está amarrado, que não está dormindo, mas Ele está vivo e bem atento ao clamor e à oração que sai da boca dos seus santos. Então que você possa orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai, que nesse momento colocamos diante de Ti cada uma dessas pessoas que foram mencionadas, que participaram, que estão assistindo essa live, que irão assistir depois, ó Deus, porque ela ficará lá disponível na página da PIB Central. Nós queremos colocar todos esses na Tua presença, Pai. Pedir que o Senhor possa cuidar, sustentar, abençoar, abraçar a cada um desses Teus filhos, ó Deus, que diante dessa dificuldade que eles possam estar vivenciando, que diante dessa situação que eles estão acometidos, ó Pai, que diante do coração que eles estão tendo nesse momento na Tua presença, Pai, que o Senhor possa alcançar a cada um, ó Deus, com a paz que excede todo entendimento, com a direção que vem do trono da graça de Jesus Cristo. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, toca na vida desses irmãos, ó Pai, toca na vida desses ouvintes, desses que estão assistindo, ó Deus, esse momento de culto ao Senhor, ó Pai, porque nós estamos unidos nesse momento para cultuar o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Deus, então que o Senhor alcance os corações, que o Senhor alcance a cada uma dessas vidas, alcance a cada uma dessas situações, ó Deus, que o Senhor dê livramento para o Teu povo, proteja o Teu povo, dê instrução, sabedoria, discernimento, que possamos exercer na nossa vivência e buscar isso na nossa vida
o fruto do Espírito e que ele possa ser aperfeiçoado na nossa vida, que ele possa ser aperfeiçoado na nossa vivência, que possamos estar sendo pacificadores, instrumentos do Senhor, instrumentos de paz, instrumento de piedade, instrumento para alcançar, abraçar e cuidar a tantos outros. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor sustente as nossas vidas na Tua presença. Pai, abençoa todos esses profissionais que estão em atuação nesse momento de adversidade, ó Pai, que não podem estar, ó Deus, como muitos de nós, retirados e em casa, mas que eles têm que sair para a luta, porque são linha de frente para servir a população, para servir a comunidade. Então Deus abençoa eles de maneira especial. Deus cuida do emocional deles, ó Deus, cuida do psicológico, do coração. Faz, ó Deus, com que eles possam lembrar e o Senhor falar no coração deles, que possa ecoar no pensamento deles versículos bíblicos, dependência do Senhor, orações, expressões de ações de graças, clamores. Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança cada um deles, ó Pai, e abraça eles nesse momento tão adverso, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todas as demandas que temos, ó Pai, que sejam suficientes para cuidar de toda a população, que sejam suficientes de maneira que não venhamos ter escassez. Deus, abraça, Pai, e cuide e ampare também os profissionais liberais, autônomos, pequenos empresários, pessoas que dependem de girar o mês para que no final do mês possam honrar com todos os compromissos. Deus, tem misericórdia, tem piedade desses, ó Deus. Não permita que falte nada, não permita que falte nada, mas que isso também seja oportunidade para que venhamos vivenciar o amor de Deus, vivenciar o amor cristão e socorrer uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, usa a vida de cada um dos teus filhos, que isso possa fazer com que venhamos crescer na nossa humanidade, crescer, ó Deus, em altruísmo, em piedade, em devoção. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê sabedoria, discernimento, e que diante dessas decisões e situações dos nossos líderes governantes, que o Senhor, ó Pai, possa exercer o plano maior, que não venhamos nos sentir reféns, que não venhamos nos sentir, ó Deus, como se a nossa vida dependesse simplesmente dessas situações, mas que venhamos entender, confiar e crer que a nossa vida está nas Tuas mãos, que é o Senhor que cuida, que sustenta e que protege e que conduz a nossa vivência, a nossa história. Que possamos descansar o coração no Senhor, ó Pai, que possamos descansar o coração na Tua palavra e crer, ó Deus, na Tua palavra, porque a Tua palavra é eterna. A Tua palavra diz acerca da vida do próprio Deus, que é eterno. A Tua palavra é o Cristo ressurreto, o Cristo que foi sim pregado numa cruz, na cruz do Calvário, mas o Cristo que ressuscitou e que vive para todo sempre, o Cristo que um dia voltará para buscar a igreja dele, o Cristo que cuida e participa da nossa vida enquanto aqui estamos. Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, cada uma dessas necessidades, cada um desses agradecimentos que foram lidos e mencionados nesse tempo e que talvez nesse momento estão sendo também apresentados na Tua presença, pois os Teus filhos nesse momento estão orando a Ti, que o Senhor receba cada um desses pedidos, desses agradecimentos. Nós somos gratos a Ti, Pai, nós somos gratos pelo dom da vida, nós somos gratos e podemos dizer, ó Deus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cuida de cada um dos idosos, ó Deus, da PIB Central, cuida da família PIB Central, Deus. Faz com que esse tempo seja um tempo de crescimento, de amadurecimento, um tempo que venhamos ser aperfeiçoados no Teu amor, aperfeiçoados na vida de Cristo. Deus, guarda os nossos corações e nos livre, ó Deus, de ansiedade, de depressões. Nos livre, ó Deus, de perdermos a fé, de perdermos a nós mesmos diante dessa crise, mas que possamos saber, Pai, que no Senhor nós estamos guardados e que venhamos mergulhar e nos refugiar
estar na Tua presença, na sombra do Onipotente, porque o Senhor zela e cuida de cada um de nós. Abra os nossos olhos para Te ver, ó Pai, que tenhamos olhos para Te ver, olhos para enxergar a Tua bondade, olhos para enxergar o Teu cuidado, e que diante de toda a escassez, ó Pai, que possamos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas, que possamos fazer com que esse tempo seja um tempo não simplesmente de ficarmos discutindo as opiniões e os pontos de vista, aquilo que nós achamos, mas que possamos aproveitar essas oportunidades para partilharmos acerca do amor de Deus, partilharmos e anunciarmos a esperança que há em Cristo Jesus. Pai, que venhamos ser aprovados diante de tudo isso, que o Senhor possa aperfeiçoar a nossa vida, para que venhamos corresponder àquilo que um dia o Senhor esperou de nós. Pai, que possamos ser a resposta da oração de Jesus Cristo, possamos ser a resposta do amor cristão, para que o mundo creia, que não seja eu, que não seja o meu irmão, o empecilho, a pedra de tropeço, para que o mundo creia, mas que o nosso amor, que a nossa unidade, que o vínculo da paz possa alcançar, ser instrumento para que muitos outros corações, que muitas outras vidas se prostrem na presença de Jesus Cristo, o nosso Deus, o autor e o consumador da nossa vida e da nossa fé. E é no nome de Jesus, santo, maravilhoso, bendito, o nosso Redentor, que oramos e a Ti agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos ficando por aqui. Que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas e que isso possa ser também um acalento, um refrigério para a alma de tantos outros. Que se você perceber ao longo da semana, aos dias que vão passando diante das provações, das tribulações, se você perceber que você está vacilante, que você possa clicar lá e assistir novamente e ouvir essa reflexão de maneira que Deus possa falar ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Nos vemos novamente, então, no domingo, às 18h30. E aí, de domingo às 18h30, no canal do YouTube, mas nós vamos dando maiores informações para vocês nas mídias sociais, então por isso fique atento. Que Deus te abençoe e que o mais breve possível possamos nos encontrar novamente. Fiquem na paz. Beijão para cada um de vocês.